Oi, Angélica Sintra aqui para mais um colorido no nosso canal. Gente, eu tô com novidade. Chegou um novo Bobbie Goods, Break Summer. Eu vi na página oficial do Bobbie Goods e achei a coisa mais linda. A pessoa que desenha, a artista, tá de parabéns, porque tá muito diferente, tá fofo, tá mais proporcional, tem mais detalhe, tem uma riqueza de detalhe. Gente, olha esse checklist, que maravilhoso. E já pintei ele. Já vou avisando para vocês que eu sou péssima para fazer água e efeito de água. Então, mas esse livro tem muita água, tem muito mar. Gente, eu sou apaixonada pelo mar. Desde menina eu tive essa oportunidade, esse privilégio de conhecer o mar. Quando eu era adolescente, eu queria ser bióloga marinha, eu queria nadar com os golfinhos. E teve um episódio quando eu tinha uns 18 anos, a gente foi numa praia deserta lá, né, na cidade de Ubatuba. E passou uns golfinhos, e eu fui nadando atrás e meu pai gritando, e foi assim, eu passei bem perto, mas eu tinha muita vontade de tocar nesse animal. Mas enfim, eu peguei 5 tons, gente, de cores para fazer esse pôr do sol. Um amarelo, um champanhe, o R15 e finalizei com o RV34. E eu sempre vou passando, tipo, eu passei o Y02 embaixo e o Y55 em cima. Na hora que eu venho com 55, eu passo o Y02 de baixo, sempre fazendo esse reforço. Ali na nuvem eu fiz uma cagada, porque eu tentei replicar a mesma cor do céu, mas eu estava cansada de fazer esse efeito, parece que a nuvem fica apagada, eu peguei 3 tons de azul e fiz. Fiz uma iluminação, que é onde eu vi que estaria pegando o pôr do sol. Como eu disse, eu não sou muito boa, mas tem muita água nesse livro, então a gente vai aprender a fazer efeito de água na marra, querendo ou não. Não gostei do tom do cinza da nuvem, passei um lápis de cor e vim escurecendo. Gente, eu quero explicar nesse desenho que qualquer tom mais claro é um efeito blender. Vou mostrar para vocês em vários locais que eu manchei, onde a tinta avançou. Se você pegar o tom mais claro e esfregar, ele vai clarear o seu desenho. Depois que eu vou fazer essas pedras, vocês vão ver que a tinta vai expandir muito e vai manchar um pouco. Eu peguei 3 tons de cinza do G, que é o cinza mais esverdeado, para fazer esse degradê. E repetir esse mesmo processo nessas pedras iniciais. Depois eu pensei, eu tô querendo fazer um efeito diferente. Vou testar um efeito diferente para fazer essas rochas. Eu queria ter feito musgo nas pedras, mas eu esqueci. Então nesse desenho não vai ter, às vezes eu faço até um vídeo depois refazendo. Eu gosto de incrementar, porque quando a gente está fazendo, a gente não consegue ver, mas quando a gente tem o olhar do espectador, a gente vê várias coisas que a gente deixou para trás. Então, em vez de eu fazer a cor base e o pontilhismo, eu não fiz. Eu já fui direto para o pontilhismo, deixando essas partes brancas. Eu gostei desse efeito. Vou usar para fazer arbusto. E vim. Fui intercalando para poder secar, para não tampar todo o meu pontilhismo, porque se eu faço isso bem perto, com a camada assim, não ter secado, vai virar uma bola só. Então, por isso que eu vou intercalando assim, para dar tempo de secar. E depois eu vou voltando e refazendo, retocando onde eu quero escurecer, onde eu quero clarear. Igual aqui, eu já vi com o GG. Ai, GG 24. Ainda não decorei as cores ainda, gente. E fui para a água. Como ali atrás eu trabalhei mais o azul, aqui eu quero fazer, como aqui é uma lagoazinha, uma água mais parada, pensei, vou trabalhar o verde água. Peguei o tom mais claro que eu tenho no meu kit, desse tom. Peguei um outro e vim fazendo sombreamento, escurecendo os pontos ali onde que eu acho que não estaria pegando a luz do sol. Ali na parte de baixo. Aqui atrás da pedra. Gente, eu perdi a parte desse efeito da água. Meu celular não tá bom, memória, tá descarregando, mas o problema do celular já foi resolvido. Eu já adquiri um novo aparelho, vai chegar, então eu espero que vai melhorar bastante a qualidade dos vídeos.
Eu ainda preciso aprender a editar, ainda não sei editar. Eu não mexo no tom nem nada, o máximo que eu faço é fazer alguns cortes e acelerar, porque é muito tempo gravando, gente, muito tempo. Eu estava tão ansiosa para pintar esse livro, que eu comecei a pintar ele à noite, fui varei a madrugada. E hoje, quando eu tô editando, passei boa parte do dia também finalizando ele. Assim, para quem ainda é amadora, quem não sabe ainda trabalhar efeito de água, eu não acho que os meus efeitos de água fica bom, mas a gente vai aprender. Quanto mais a gente faz, melhor fica. Eu usei uma reguinha, já mostrei essas reguinhas que eu achei rápido, prático. E o engraçado é que quanto mais a gente faz, copia, a gente aprende a fazer a mão livre. E aí eu lembrei que todo trabalho manual fica mais gravado na gente. Por quê? Eu lembro, desculpa, gente, que quando eu estava na escola, às vezes eu ia fazer a cola para poder colar na hora da prova. E o que que eu fazia? Eu copiava. Você tem que copiar ou no papel ou na mão. De eu copiar, eu não precisava olhar a cola. Era incrível. Gente, o ato de copiar esses trabalhos manuais, o aprendizado fica na nossa cabeça de uma forma maravilhosa. Então eu acho que o negócio é ir para cima, não é cair. Então, vamos praticar que a gente consegue. Como sempre, né, eu vou narrando e vou me perdendo aqui nas etapas. Escolhi a cor das cachorrinhas aqui para a sereia de cima, eu peguei um tom mais rosa. Aqui eu quis deixar ela um pouquinho mais marrom, mais bronzeadinha. Fui trabalhando a sombra, ali debaixo do laço também. Gente, eu gostei muito do meu pôr do sol. Gostei muito dessa combinação. Eu fiquei assim, um dia assim, trabalhando várias combinações para ver o que eu colocaria nesse céu. Pela primeira vez, eu escolhi as cores antes de fazer essa pintura, porque eu nunca fiz, porque eu queria caprichar muito. Porque como eu comecei a pintar, quando veio através da minha sobrinha, porque eu tenho filhos e menino não é nisso, e o meu são adolescentes e adulto. Gente, eu já tenho filho de 20 anos e um filho de 15. Então, isso não chegou pra mim, veio através da minha sobrinha. E eu perdi o hype do Bob Good. Quando eu comecei a pintar, já estava no finalzinho. Já tinha gente ensinando a fazer de tudo, aprendi muito com os vídeos, colorindo com a Lu, aprendi muito com ela, colorindo com a Tati, Isa. Ai, tem tantas meninas, tão bom. E fui pegando, fui aprendendo. E aí, quando saiu esse e me mandaram algumas páginas desse livro, porque ele não está completo, gente, a gente vai comprar o original, isso não vai impedir a gente de comprar o original. Mas como eu estava dizendo, eu perdi o hype de todos, perdi o hype no trabalho. Então eu falei assim: "Ai, eu achei lindo, gente, é muito lindo mesmo esse livro, é maravilhoso, vocês vão ver". Eu fiz eu já tenho um vídeo, ainda não editei, não postei. Vocês comenta aqui se vocês querem que eu poste, que eu as páginas que veio, né, eu pintando o checklist. Ah, mas também se vocês falar que não quer, eu vou postar do mesmo jeito. Gente, fui fazendo a cauda aqui da nossa sereia, vocês prestem atenção no que eu tô fazendo também. Eu risquei de lápis e fui marcando as escamas. E escolhi alguns tons de rosa e lilás para fazer. E fui escurecendo aonde as escamas se encontravam. Aqui tem de novo, vou explicar melhor. Aqui você faz o risco conforme o contorno do caso da cauda, né? E vai fazendo as escaminhas intercalando. E vai ter mais, gente, vai ter mais, eu explico depois. E fui escurecendo, fazendo a sombra, que eu não sabia o que eu fazia, como é que é essas caudas, eu fiz: "Ah, vou fazer essas puxadinhas que eu costumo fazer". E fiz o sutiã delas, porque não dá pra ficar com os peitinhos de fora não, elas são decentes. Fiz o sutiãzinho delas, trabalhei o branco ali nas escamas pra dar aquela realçada. Aí, gente, olha que pra você ver a cagada que eu fiz, as bochechas, ficou parecendo um palhacinho. Peguei o tom dela e fui passando. Esfreguei mais ali onde estava o vermelho,
e você pode ver que suavizou bastante. A própria cor é um blender, ela desgasta, desbota e fica ótimo. Aí como eu gosto de fazer um realce com lápis de cor roxo, vim realçando as sombras do meu desenho. Por que que eu gosto do lápis cor roxo? Porque ele escurece onde eu quero escurecer e ele, assim, gente, na minha visão, eu olhando ao vivo é bem diferente de ver no vídeo. Ele não tampa tanto a cor de baixo, ele só escurece um pouco. Então eu gosto de usar muito lápis de cor roxo para fazer o sombreamento. Fiz ali debaixo da cauda dela, ali na água onde eu queria. Mas, gente, Deus é tão bom. Uma vez eu estava vendo uma live, né? Eu estava tão assim, desesperada com o que ia acontecer, né? Eu fiquei desempregada, minha vida deu assim uma reviravolta muito grande. E eu comecei a pintar, né? Eu estava falando da minha sobrinha. Comecei a pintar, e isso foi melhorando a minha cabeça, eu comecei a soltar. E eu falei assim, algumas pessoas me incentivou, né? Falei assim, por que você não faz vídeo? Gente, eu tô com tempo de canal, eu consegui ter um kit já de 320 cores da cor, livro de colorir todas as camadas do quadro, e falava assim que quando você tá no caminho certo, Deus proporciona todas as ferramentas que você precisa para você poder fazer o que você quer fazer. E tá sendo assim muito gratificante. Eu tenho que agradecer a muitas pessoas que entraram na minha vida. E eu vou continuar. Eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar. Vocês podem ver que às vezes eu tô aqui tentando ensinar e eu já tô filosofando, divagando, a minha mente é assim. Peguei um lápis de cor azul escuro, voltando pro vídeo, e fui escurecendo nos pontos que eu queria. Eu queria deixar mais escuro. Gente, para começar a aprender a trabalhar a iluminação, a gente não pode ter medo de escurecer, e eu tô riscando. Às vezes a gente vai percebendo uma coisa que a gente errou, mas é tentando que a gente acerta. Sempre quando a gente erra, é tentando acertar. Fiz as bochechinhas ali, né? Devia ter feito desde o início com lápis de cor, para não ficar aquela bochecha do patati patatá na nossa bonequinha aqui, nossa cachorrinha sereia, nossa híbrida. E vim contornando agora aquele efeito de água que eu fiz com a minha caneta Pandafly, que é muito boa, gente. Ela desliza, ela é bem pigmentada, ela cobre bem os traços. Eu não ganhei comissão para falar dela, mas é porque a gente gosta de indicar canetas, né? E eu gostei dela. Igual a Enxô. Gente, que caneta, que marcador maravilhoso. Aí eu também adquiri um kit de marcador da Wenshu de 80 cores de ponta pincel. Vou trazer vídeo aqui pra gente testar ela. Ali eu acabei engrossando o efeito da água e não gostei. Aí o que que eu fiz? Gente, a acrílica salva todo mundo. Peguei a acrílica, como eu não tenho muitos tons de cor ainda, mas esse é o próximo material que eu quero investir, uma caneta acrílica pincel com mais tons, porque eu só tenho de 12, eu tenho um de 48 bem clarinho e eu tenho uma fina, mas ela é muito fininha. Então ela para certas coisas ela não é boa não. Ela é boa para cobrir linha ou fazer traços extremamente finos. Fiz uns brilhos ali na água, onde eu queria. Como ali ele é meio linha mais clarinho, não dá para ver. Quis fazer o efeito também. Assim, gente, como a gente faz degradê, eu não gosto de utilizar muito branco, a não ser para fazer esses efeitos aí. Peguei a acrílica que é mais grossa, vim cobrindo essas linhas aqui da água. Tô gostando de fazer esse efeito com cotonete, que dá uma esfumada boa. Fiz ali, tampando a linha entre o corpinho e a cauda da sereia. E é isso. Esse é o desenho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta, compartilha. E, não sei se eu falei, se inscreva no canal. E até a próxima, gente. Tchau!